Olá, galera. Bom dia. Bom dia, Curiscos e Cambacicas. Cá estamos nós, dia 11 de setembro, um dia meio ruim, né, na história, mas enfim, estamos aqui para apresentar para vocês a última etapa do artigo científico, galera. Parecia tão longe, né? E agora nós estamos efetivamente chegando. Quer dizer, alguns estão efetivamente chegando. Nós não vamos ficar fazendo sermão, porque já fizemos sermão o ano inteiro. A data da entrega final do artigo é dia 2 de outubro, porque é essa última etapa agora. Nós vamos apresentar para vocês a última etapa, e aí vocês vão fazer, e em tese, quando acabarem a última etapa, o artigo está pronto. Então, a data de entrega do artigo é dia 2 de outubro, certo? Depois disso, nós vamos ter um outro prazo, que é para vocês fazerem as revisões. E Mas para a gente aí corrigir também esse último isso. prazo, né? Mas aí é isso, a gente vai fazer as correções, vocês vão fazer a revisão, né? E vão entregar para a gente. Então, tem mais muito lero-lero, não tem mais muito tempo para ficar com outro tipo de conversa que não seja entregar o texto, tá? Ou seja, a gente não vai ficar corrigindo fundamentação teórica, metodologia e resultado de pesquisa a partir do dia 2 de outubro. Porque não vai dar tempo. Não é uma questão nem de maldade, é uma questão de que não tem prazo, né? Vem o feriado de 12 de outubro no meio do caminho, vem as coisas todas que começam a aparecer aí de evento, vem enfim, vocês conhecem a escola como é que é. Então, chegamos na reta final. Quem está atrasado tem aí 20 dias. Eu até escrevi hoje para o pessoal do 302, que eu conferi quem fez e quem não fez, e falei assim: vamos fazer um combinado de fazer assim, ó, uma força-tarefa. 20 dias, 1 hora por dia, e vamos terminar isso aí, porque senão vai dar problema, certo? Vou compartilhar aqui com vocês a tela e aí a gente vai conversando. Tá lá então, ó, já mudei aqui para etapa 3, artigo científico, etapa final do TCC, certo? A data da entrega, 2 de outubro, tá bom? Já troquei aqui em cima também, tá? E aí, como de costume, aqui embaixo nós colocamos o documento. Agora, nesse documento, vocês vão entender a formatação do trabalho completo. Ou seja, não vai ter capa, não vai ter contracapa, não vai ter sumário. Basicamente, já começa direto já no artigo científico, né? Claro que precisa botar o número de página, precisa ser numerado, né? Vocês vão tampar a primeira página. E aqui a gente já coloca a formatação da forma que tem que ser. Então, o que que vai acontecer? A gente agora vai para o início, vai para o início e vai para o final. Porque a gente começou na fundamentação teórica, que é o item 2, item 3, metodologia e resultado de pesquisa, e aí agora vocês vão fazer o início, a etapa um, por exemplo, e a etapa 5, que é as considerações finais das referências, que vocês já estão construindo. Então, aqui agora, nesse formato, vocês basicamente vão compreender como é que é a formatação do artigo completo. Isso, um artigo científico, gente, é diferente do relatório. Então, tem uma formatação um pouquinho mais simples, inclusive, mais fácil, tá? Ele não tem aquela capa, contracapa, sumário, não tem nada daquilo, certo? É direto assim, ó. Título da obra. Em caixa alta, negrito, espaçamento simples, entre linhas e centralizado. Isso. É isso. Aí aqui vai vir o nome do aluno Alinhada direita, nome completo dele. completo. Ah, eu não gosto do meu nome do meio. Paciência. É o seu nome completo, Isso. certo? E Vai pular uma aqui linha. os nomes dos professores. Nós já deixamos nossos nomes certinho para evitar a fadiga, né? Certo? Tinha uns comentários antes, né? Tá aparecendo os comentários? Eu acho que Ah, não. nessa cópia não está aparecendo os comentários. Isso, a gente Mas vai, eu vou colocar depois a gente vai copiar o os modelo certo. comentários e vamos colocar aqui. Eu coloquei assim, ó, quem escreveu o nosso nome errado, não dá bombom nas costas e tirar pontos. Final do ano ainda erra o nosso nome. Cruze. Eu vou botar isso ali no comentário, porque é só copiar nosso nomezinho do jeito que está, na mesma formatação, e colocar lá. Não é Luiz com S, não é Marcos com um T só,
não como o nome do MEI, tem que botar o nosso nome completo, bem como a graduação, né, o nível de especialização que a gente tem. Isso. E isso aqui é só vocês copiarem, tá pronto? É só copiar daqui, né? Aqui, gente, nós vamos falar disso aqui do jeito que tem que ser. Vamos pular o resumo e vamos voltar para o resumo depois. Por quê? Porque o resumo é a última coisa que você faz. Precisa Vai fazer ter o tom. gente que vai querer fazer isso aqui antes da introdução. Depois, não vai conseguir fazer a introdução. E eu vou falar assim: você fez o resumo primeiro, agora você vai lá e faz de novo e desfaz. Porque toda vez a gente ensina e toda vez tem gente que é mais esperta do que eu e o Luiz e que não obedece. Então, assim, o resumo você faz por último, certo? E aí a gente vai fazer por último aqui também a explicação. A introdução, como o próprio nome diz, ela introduz o assunto, ou seja, ela apresenta. Você, em alguns momentos, vai ter a impressão de que o texto fica um pouco repetitivo. É assim mesmo, porque um artigo científico ele tem um formato adequado, um formato acadêmico, e esse formato ele é, às vezes, um pouco repetitivo, certo? Ele tem uma razão de ser repetitivo. Lá na graduação vocês vão entender por quê, tá bom? Então, você tem que fazer as etapas para cumprir, senão não é um artigo, senão é qualquer outra coisa, mas não é um artigo científico, né? A introdução, o que ela precisa fazer? Ela precisa apresentar para o leitor o que é que ele vai ver nesse artigo. Então, assim, você vai tentar fazer aqui uma explicação de por que você está estudando aquele assunto, entendeu? Professor, eu já falei disso lá no esboço. Ótimo. Exatamente. Você vai usar o teu esboço agora muito nessa parte que a gente vai apresentar Principalmente em agora. relação aos objetivos e ao justificativo que é tu dizer o porquê que é importante o teu estudo. Então, se tu fez lá no esboço tudo bonitinho, com bastante já fundamento lá no início, tu já vai poder simplesmente fazer um Ctrl+C e Ctrl+V. Agora, aquele Isso. aluno que fez a meia boca, ele vai ter que dar uma boa complementada, né? Inclusive usando citações diretas e indiretas. O uso de citações diretas e indiretas não quer dizer que eu tenho que pegar as citações que eu já fiz, que eu já copiei, porque daí mesmo o texto vai ficar repetitivo. Vai pegar outros atores, por exemplo, que falam sobre turismo, que falam sobre alimentos e bebidas, para falar sobre o marketing, a importância do marketing, pega mais uma outra citação um pouquinho diferente e joga ali para fazer essa introdução. Esse texto desse capítulo ele não é um texto muito longo, no máximo estourando ali, Uma página e meia, uma página e duas. meia, 2 páginas de introdução No já é o máximo. suficiente, tá? Então, ali vocês vão vai começar já com mais ou menos citação, né? Vocês já fizeram a apresentação teórica, depois vocês vão jogar os objetivos, vai jogar a justificativa, e no parágrafo final, geralmente, eu gosto de dizer assim, ó, a seguir será apresentado, né, os fundamentos teóricos para contextualização sobre o assunto proposto, seguido da metodologia com os processos da obtenção dos resultados, os resultados de pesquisa e as considerações finais do autor. Ou seja, isso já é um parágrafo final para tu finalizar a tua introdução. Aqui a gente Já tem aqui colocou até o modelinho, isso, certo? né? Aí vai vir os fundamentos teóricos, que Você vocês já fizer, fizeram, certo? Só colocar aqui, vai colocar aqui os fundamentos teóricos. Depois a metodologia, que vocês já fizeram, só colocar aqui também, né? O resultado de pesquisa que vocês já fizeram, certo? Então o corpo do trabalho já está pronto, para quem fez tudo no prazo, né? Aí você vai fazer as considerações finais, certo? As considerações finais, o que que é, galera? É um comentário final, é uma última redação, também vai ter aí uma página e meia, não muito mais que isso, certo? Que você vai escrever quais foram as conclusões que você chegou. As conclusões que você chegou podem ser conclusões em relação ao assunto, mas também pode ser em relação à pesquisa que você fez. Então, você pode falar aqui dos resultados, por exemplo, eu estava estudando a importância do marketing para uma pousada. Aí eu vou chegar aqui e eu vou falar, olha, que diante de todo o estudo feito por esse trabalho, chega-se
A a conclusão. conclusão, ou chega-se ao entendimento de que o marketing é importante para uma pousada de pequeno porte por causa disso, 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 certo? Mas você também pode chegar aqui na conclusão de que você não sabe. Você estudou, estudou, estudou e não chegou a uma conclusão. Porque isso acontece. Por exemplo, quando nós fizemos um artigo científico para falar sobre o MF, lá no comecinho do MF eu fiz uma formação e tinha que fazer um artigo científico sobre o MF. E aí era para dizer assim, tá, e o MF, ele funciona? Eu não sabia. Lá em 2007, 2008, eu não tinha a menor ideia se ia dar certo, se não ia dar certo, certo? Então, o que que eu escrevi na época? Que o caminho estava sendo feito, que estava tendo acertos e erros e etc., mas que o resultado final só poderia ser feito no futuro. Então, o que se sugeria fazer novos estudos em outros anos, em outras oportunidades, para que aquilo pudesse ser verificado ou não. Então, você muitas vezes, por exemplo, o pessoal que está estudando a cura do câncer, não tem ainda, né? Mas eles já tiveram avanços. Então, eles já falam assim: olha, nós chegamos até aqui. Isso precisa continuar a pesquisa para a gente ver se isso vai ser aplicado a todo mundo, se vai funcionar assim mesmo, se não vai funcionar assim mesmo, etc. E tal. Então, a conclusão, ela pode ser uma proposta, inclusive, de novos estudos, né? Ela pode trazer alguma reflexão sobre como é que foi fazer a pesquisa. Então, o Luiz, por exemplo, comenta sempre. Você fez lá entre o questionário, mandou para as pessoas, pediu para as pessoas responderem. E aí as pessoas não respondem o questionário. A culpa não é sua. A culpa não é sua de você não ter conseguido fazer O resultado resultado esperado. esperado. Aí você vai dizer aqui, infelizmente, os resultados não foram os esperados porque não houve a participação da empresa ou da comunidade como esperado. Portanto, não se pode chegar a conclusões definitivas, pois o número de respostas é muito pequeno, assim, assim, assado. Isso pode acontecer, né? E aí você vai colocar aqui. Então, a pessoa que leu o teu estudo, ela fala assim, puxa vida, ela veio numa parte de uma pesquisa tal, não conseguiu concluir, mas não foi por causa dela. Acabou o tempo que ela tinha para fazer a pesquisa, ela chegou nesses resultados. Vou pegar assim um outro exemplo, né? Por exemplo, da pós-graduação que eu fiz sobre gestão de cidades. Eu estava falando sobre a questão da pesca artesanal e como isso interferiu com a chegada do turismo e a evolução da cidade. Então, ali os pescadores tinham feito vários apontamentos sobre os motivos que poderiam acabar com a pesca da tainha e depois a gente fez, eu fiz contraponto com a gestão pública e eu cheguei à conclusão seguinte, que enquanto tiver dois pescadores dentro do rancho de pesca, a pesca da tainha ela vai continuar, porque os saberes estão ali com aquelas pessoas, elas vão estar repassando para os novos moradores. Claro que só isso não vai ser o suficiente, o poder público também tem que dar mecanismos, né, e ferramentas para que esses pescadores continuem fazendo suas práticas. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Então, assim, vocês vão fazer uma análise geral daquilo que vocês observaram, né? Olhar os métodos, né? Se realmente a entrevista que você mandou pelo WhatsApp poderia ter sido substituída se fosse presencialmente, ver o que foi acertado, o que foi os erros, né? E para as pessoas chegarem a ver o teu resultado final, as considerações finais. É uma análise do teu caminhar durante esse semestre, basicamente, né? E do desenvolvimento da tua pesquisa. Uma coisa que eu gosto também é, por exemplo, no final, vamos supor assim, eu fiz o trabalho sobre acessibilidade de deficientes físicos na pousada, mas lá eu cheguei à conclusão que não era só a deficiência física que tinha que ser melhorada, e sim a deficiência visual, a mental, né, auditiva. Então, tu pode sugerir no final que para os outros alunos que venham a realizar o estágio e que venham a achar um tema interessante para ser aplicado, ele desenvolva outros estudos, né, outras pesquisas com outras deficiências. Ou seja, você vai analisar a situação da empresa, estudou uma ramificação, você vai sugerir outros estudos que podem ser complementares. Exemplo, quando eu fiz o meu TCC da faculdade, a minha ideia era falar sobre segmentos turísticos que o Estado estava trabalhando, eram quatro.
Era o cultural, LGBT, eventos e o náutico. Eu fiz só sobre o náutico, então o que eu propus nas considerações finais? Que outros jovens, outros pesquisadores venham também desenvolver um estudo sobre o andamento do trabalho realizado nos outros segmentos turísticos, que é tão importante quanto, né? Então, essas observações vocês colocam nas considerações finais. Tem que ter que nem uma redação, tem que ter ali pelo menos um início, um meio e um fim, né? Em torno aí de 4 a 5 parágrafos, vocês conseguem fazer as considerações finais legais. É isso, certo? Aí vai ter as referências bibliográficas que vocês já devem estar recolhendo, já devem Trabalhando. estar trabalhando. Por Não que que a gente esqueçam de usar o MOR da UFSC aqui, o MOR e é o COR muito da UFSC, bom? que é muito bom, funciona bem, né? E por que que a gente cobra essa referência só no final? Porque, por exemplo, agora na introdução vocês também vão ter que utilizar. Então, agora vocês vão pegar todas as referências que vocês utilizaram na introdução, na fundamentação teórica, na metodologia e, dependendo dos casos, no resultado de pesquisa e vai organizar aí. Ah, mas o professor não vai olhar. Sabe o que eu faço, galera? Eu pego, durante o texto de vocês, eu vou anotando o autor e o ano. Autor e ano de tudo, né? Às vezes, assim, da meia página, eu vou anotando. Chego nas referências, eu vou riscando. Quais vocês colocaram, quais vocês não colocaram. Se eu ver citação que vocês colocaram aqui não está no texto, eu vou falar. E a mesma coisa o contrário. Se tiver no texto e não tiver nas referências bibliográficas, eu vou cobrar de vocês. Caso eu perdi, vai mudar a situação. Não pode ter aqui coisa que não tem no texto e não Isso. pode ter no texto coisa que Não não vão tem. estar aqui. Então, vocês cuidam com os aputs, principalmente com quem está fazendo cópia dele. Porque vocês, às vezes, vão colocar lá o referenciar certo e chega nas referências bibliográficas, vocês fazem errado. Aí eu vou começar a pegar no pé de vocês em relação a isso. Beleza? Acabou o texto. Então, o texto, ele começa no um. Reparou que o texto começa no um, na introdução, e acaba lá no 5, nas referências bibliográficas, né? Vocês, No 6. 5 é considerações finais, 6 é referências bibliográficas. O resumo é um texto extra, um texto à parte, certo? Alguns de vocês já viram, quando foram pesquisar os artigos no Google Acadêmico, que aparece o resumo separado, aí você baixa o PDF se você quiser ler o texto. Aquele resumo que fica separado é o que você faz aqui agora. Por isso que ele é separado, ele é feito por último, certo? E ele tem toda uma regrinha para ser feito. Toda uma regrinha bem quadradinha para ser feito. Então, é assim, ó. Ele tem que ter no mínimo 100 e no máximo 250 palavras, certo? não é menos e não é mais. Não é menos do que 100 e não é mais do que 250. Por quê? Porque se você for escrever esse texto numa revista acadêmica, é esse o espaço que tem para o resumo, certo? Ele tem que conter itens de todos os outros itens do texto, frases de todos os outros itens do texto. Então, assim, ó, você vai ter aqui Colocar o objetivo, o objetivo, que está na introdução, os métodos, da metodologia, os resultados em forma de spoiler, ou seja, não vai jogar todo o resultado aqui, é só dizer o que foi concluído, né, de que foi resultado, estudado, estudado, uma frase, e e as as conclusões. conclusões. Ou seja, todas as etapas do seu artigo tem que estar aqui no resumo, certo? De forma resumida e tem que caber nesses 250 caracteres, certo? Por isso que o Luiz, inclusive, deixou aqui, ó, um Modelo. modelinho, e aí nós vamos colocar com os comentários aqui do lado, porque daí vocês vão ver que ele pegou um trechinho de cada pedaço do texto dele lá de baixo, tá? Isso. Então nós vamos deixar isso com os comentários, eu vou trocar esse arquivo aqui que está para vocês terem o artigo bem mastigadinho. Mas o resumo você faz por último, certo? Para não ficar igual a introdução. Isso. Exato. Galera, então assim, é isso. Não gosto de terminar com isso, mas de fato, é isso. É isso. É E dia dia 2 2. de outubro é a data de entrega. Pessoal, vai ter um tempinho depois para revisão, eu vou deixar para terminar Terminar dia nesse período da 16. revisão. Não. Cara, nós não vamos corrigir depois. Não dá tempo. Não dá tempo. Então, assim, ó, vocês já abusaram e usaram e abusaram dos prazos. E da nossa boa vontade. É dia 2. Dia 2. Não é dia 3, não é dia 4, é dia 2. Certo?
Por favor, vamos terminar isso, tá? Qualquer dúvida, nos procurem. Até mais. Tchau, tchau.